Oi, oi, boa tarde. Boa tarde. Oi, Joana. Tudo bem, Alberto? É um prazer poder conversar com você pessoalmente. Na verdade, nem pessoalmente. Acho que a última vez a gente se encontrou pessoalmente, teve um bate-papo maravilhoso. E é um Foi. prazer estar aqui virtualmente com você, podendo trocar uma ideia super cabeça e como o esporte pode estar mudando aí a socialização e pode estar auxiliando as pessoas. E agora vamos conversar virtualmente. Virtualmente, exatamente. Depois daquele encontro tão simpático ali no Mercadinho São Luís, ali da Virgílio Távora, batemos um papo bacana, saudável e tão rico, né? Porque o esporte faz isso, ele socializa, né? Eu me lembro muito pequenininho, né? Com 6 anos de idade, filho de pais imigrantes, né? Meus pais meu pai era alemão, minha mãe ainda está viva, bem viva, com 96 anos, porque praticou esporte até há pouco tempo, até os 88 anos, ela nadava bastante ainda, fazia hidroginástica, e a socialização no Fluminense Futebol Clube levou assim a gente a conhecer muitos amigos, muita gente, e isso o esporte é muito bacana porque causa esse relacionamento entre as pessoas, e essas amizades do esporte são as melhores amizades que a gente faz na vida, né? E no basquete depois, que foi o meu grande a minha grande religião, né, o meu grande link com Deus, com a espiritualidade, com a força motriz do meu trabalho, né, que é com o basquete. Então, o esporte é um transformador de vidas, com certeza. Eu costumo falar também um pouquinho da minha experiência. Eu acho que eu dei muita sorte na vida, porque desde muito nova eu pratiquei esporte. Meu esporte era um pouco diferente do seu. Eu dançava, mas hoje eu entendo de que aquela socialização que é incrível, porque todo mundo vive em comunidade, todo mundo tem um objetivo em comum, e eu acho que o esporte nos ensinou muito para a vida. E o que você está falando de amizade é incrível. Até hoje, eu comecei a dançar com 5 anos de idade. As minhas grandes amigas e amigos são amigos que eu fiz na dança. Então é incrível o quanto mesmo você está falando, e eu, desde muito nova, eu conseguia perceber. Obviamente, eu tinha amigos em todos os aspectos, escola é muito importante, mas o que o esporte faz e a união de cabeça que faz não é igual. Então, eu sou exatamente essa pessoa que você está falando. Eu tenho amigos que ficaram para o resto da vida, inclusive a madrinha da minha filha eu conheci na A dança e dança. graças ao esporte. Eu tenho uma neta que ela faz dança, ela faz jazz, street dance e sapateado. E todo final de ano, aonde eu estou no Brasil, eu vou para a festa de final de ano do grupo de dança dela, né? Do espaço L lá do Rio de Janeiro, no Shopping da Gávea. E aí, todo final de ano, eu tenho que estar na dança da Alice, né? Porque ela está lá desde os 5 anos, exatamente, hoje ela está com 11 anos, e aí eu tenho que assistir esse momento. Não sei se vai haver esse ano, né? Esse ano tão atípico, esse 2020, mas aí também é outro lance do esporte que é muito importante, que aí já é um esporte mais refinado, já é uma parte, uma virtude do esporte, que já é mais para aqueles que vão para o acabamento, que é aquelas grandes dançarinas, os grandes jogadores de basquete da NBA, que é a questão da adaptabilidade, né? De se adaptar a essa pandemia, essa crise sanitária horrorosa que a gente está vivendo, e as pessoas se adaptarem muito rápido a essa situação do home office, do ter que ficar. Eu, por exemplo, estou treinando meu time atualmente, todos os jogadores jogando com máscara. E eles resistem, deixam cair a máscara, e aí eu tenho que toda hora, fulano, levanta a máscara. E aí alguns são muito reticentes a isso, mas o local que a gente treina tem um protocolo lá, que é a segurança, a biossegurança desse local que a gente treina, exige que eles joguem de máscara. E nós somos anfitriões, nós somos anfitriões, não, nós somos visitas, e a gente tem que respeitar o que os anfitriões nos cedem lá. E aí eles não entendem que eles têm que ser educados. E agora já entendo, que a gente já está 3 semanas treinando nesse local. Mas se adaptar rapidamente às situações, aquele avião que caiu lá nos Andes, com um time de rugby do Uruguai, e muitos deles se salvaram semanas e semanas na neve,
toda essa capacidade de se adaptar que o esporte nos leva e nos ensina, mas aí já num grau assim de extrema de atletas de muita já capacidade de ter passado por muitas sensações e emoções, e a gente vive muitas emoções e psicologicamente passamos por muitas dificuldades e provações, né, nos treinamentos. Uma dançarina, então, sabe bem o que é isso. Eu acho legal do esporte, porque mesmo para pessoas normais, não tão atletas de alto nível, digamos assim, o esporte ele é muito mais do que simplesmente uma mera atividade física. Uma das coisas que eu, como bailarina, vou chamar de amadora, que era o que eu era, que eu aprendi primeiro. A gente treina o tempo inteiro na vida. Na verdade, a gente treina muito mais tempo para o momento que a gente está em cima do palco. E isso é um dos grandes aprendizados. No caso da bailarina em cima do palco, no caso de um atleta de basquete, por exemplo, na quadra. Mas o que a gente entende é que não importa o quanto a gente tenha ensaiado antes ou treinado antes, na hora do se vira dos 30, nunca acontece exatamente da mesma maneira. E cabe a gente a conseguir, primeiro, analisar todo o setor. Você olha para o lado e você tem que tomar a melhor decisão naquele Tomada momento. de decisão. Com o que você tem. E isso, quem me ensinou foi o esporte. Quem me ensinou foi o quê? Eu tive que ensaiar várias vezes, várias jogadas diferentes, para que na hora do jogo da vida real, eu tivesse preparada para tomar a minha decisão e já ter, de alguma maneira, ensaiado aquela jogada antes, né? Então, eu sou apaixonada por esporte, eu tenho 2 filhos, uma dança que está no meu caminho, que ela é o que eu fui, ela, a minha filha, eu acho que tem mais ou menos a idade da sua neta, e é exatamente o mesmo perfil, e o meu pequeno está na natação agora. E o que eu espero para eles é muito mais do que estar com tônus muscular ou coisa desse tipo. Eu espero todo esse lado emocional, psíquico, que o esporte traz e complementa para a gente conseguir viver em sociedade. Exatamente, porque traz um bem-estar, você se preocupa um pouquinho mais com o outro, você tem um olhar mais empático para com os próximos, aquela coisa de entender as diferenças, né? Porque o esporte ele é a metáfora perfeita para os negócios, né? Para a vida, né? Então, ele traz para a gente você que hoje é uma grande empreendedora, que trabalha com business, com negócio, tem que, na hora de tomar uma decisão, na hora de fazer uma boa escolha, e às vezes a gente tem que tomar uma decisão em momentos. O basquete, o jogo de basquete, nós tomamos decisões em frações de segundo. A gente está trabalhando com a neurociência. Eu trouxe o Espiga de volta aqui para trabalhar comigo aqui no basquete cearense, e ele evoluiu muito trabalhando agora na NBA, com o Nantes, um outro brasileiro que está lá no Denver Nuggets, agora foi para a França trabalhar com o Hubert Gobert, um grande atleta da NBA, do Utah Jazz, que está agora jogando na França. Então, a neurociência é aquela questão daquelas milésimos de segundos que eles têm que tomar. Então, trabalhar com penas, com bola de tênis, com tempos de reação muito rápidos, assim. E aí, hoje, a gente trabalha com muitas situações que trabalham a inteligência emocional que não tem nada a ver com o jogo, mas que a gente transporta depois para o jogo e os jogadores, com as suas habilidades e os seus talentos, eles fazem os fundamentos do jogo com muito mais propriedade, com muito mais rapidez, sem sentir. E aí eu tenho certeza que esses meninos, esses jogadores, o seu filho, a minha neta, eles, nos momentos que eles forem se confrontar na vida deles, esse microcosmo que é o esporte, na hora que eles foram para o macrocosmo da vida, eles vão ter boas decisões e vão viver em melhor sintonia, né, com os próximos. Acho que a gente vai ter um futuro aí mais bacana com essas próximas gerações, que até estava ouvindo sobre o Django, né? A composição do Django, né? A preocupação com o revestimento, né? Com o invólucro, né? Toda essa preocupação que a gente tem, né? E que não podemos negar essa preocupação com o que a gente consome e de que forma que a gente consome. Temos que ter
essa coisa que se chama consciência, né? Que é tão bonito, né? Esse raio de luz que acontece quando a gente expande a nossa consciência, e esses nossos pequenos aí já estão vindo com essa consciência bem expandida. Estão, estão. Outra coisa que eu queria conversar contigo sobre o esporte, por exemplo, hoje, associando para a minha vida pessoal, como você mesmo deu exemplo, eu consigo entender que eu consigo, antigamente, subir em cima do palco e ver uma plateia e tá ok com isso, e não ter aquele coração disparado. Hoje eu consigo ver eu estar de frente a uma plateia virtual, mas que é uma plateia muito grande, a quanto o Muito. esporte também prepara a gente para isso, né? Preparo para as emoções, para a gente saber lidar com essas emoções que são incríveis, porque quando a gente está na hora do jogo, aí em cima do palco, são sensações incríveis que a gente sente, mas olhando isso pelo lado positivo. E mais ainda, que eu acho mais interessante, é entender que o errar, principalmente quando você está, no meu caso, em cima do palco ou na hora do jogo, a verdade é que no esporte, a maioria das vezes a gente perde muito mais do que ganha. Muito E mais. como a gente consegue olhar isso na vida, isso eu acho que hoje, por exemplo, nós pessoas parece que esquecemos disso. Tá todo mundo muito preparado, achando que eu tenho que ganhar, 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 crescer, 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 evoluir. Isso não é o normal. Isso, quando as crianças, e eu falo porque eu comecei a fazer esporte Perfeito. muito jovem, a gente entende que isso é normal. Então, como você estava falando do microcosmo para o macrocosmo, como é bonito o que o esporte ensina para a gente quando a gente consegue, de alguma maneira, olhar essa visão micro e conseguir transformar para a mesma visão macro. Exatamente, exatamente, porque no esporte você vive todas as emoções e hoje o que todo mundo quer é ver você lá no palco emanando emoções. Eles querem ver a gente na quadra, um jogo muito parelho, que os jogadores joguem muito bonito, que o jogo tenha muita emoção. Isso eles querem ver ali como se fosse um coliseu de Roma, com o homem lutando contra um leão, algo assim que desperte uma emoção. E as sensações e os estados psicológicos que a gente vive numa piscina, numa quadra, num palco, eles são estados psicológicos assim dos níveis mais abrangentes e diferentes possíveis e imaginários. E isso nos dá uma condição, depois que a gente vai enfrentar uma plateia assim, de 20 mil pessoas, como a gente enfrenta num jogo de basquete, de 15 mil pessoas, e às vezes com uma torcida ardilosa, uma torcida contra, porque no Brasil tem essa pobreza de espírito dos torcedores, porque em outros países a torcida não vai. A torcida aplaude os dois lados. O chinês é assim, o oriental é assim, o japonês bate palma para os dois lados. O americano, mas aqui no Brasil a gente só o Bial então no Rio de Janeiro, quando eu vou jogar contra a torcida do Flamengo, nossa, eu escuto cada coisa. Minha mãe, tadinha, ela é xingada. Eu viro o homossexual mais. O Bial é. Então, muda de sexo e tudo. Aí é uma incrível capacidade que a gente tem que ter de estar ali e transcender de tudo aquilo e ficar focado, centralizado naquilo que você está trabalhando e levando aquilo na esportiva, porque é uma massa que está sendo guiada pelo mal, por uma má educação, e a gente não pode levar aquilo a sério, tem que ser uma brincadeira. E a gente continuar focado no nosso trabalho da melhor maneira. Então, são várias situações que a gente uma fechada no trânsito hoje, uma fechada no trânsito, se você sem querer dar uma fechada em alguém, você pode levar um tiro, né? E às vezes você comete uma barbeiragem sem querer, né? Esquece de botar uma seta, né? Mas é bacana que o esporte te dá essa condição que você falou muito bem de enfrentar situações assim que poderiam ser absurdamente difíceis de se colocar. Eu dei uma palestra na quarta-feira, que foi talvez a palestra mais bonita que eu dei na minha vida, na Unifametro. Eu chorei no final, e a mãe das meninas, dos irmãos que são donos da Unifametro, a mãe também chorou. E aí, porque foi muito emocionante, eu falei apenas de esporte, das minhas experiências no esporte. E ela, quando foi falar, ela foi professora aposentada há 20 anos, ela falou assim:
Carcará, pega, matar e come, que é o codinome do basquete cearense, né? Aí eu falei, Carcará, mais coragem do que homem. E aí caímos dois em prantos, porque foi emocionante. E isso vem também do esporte, né? Vem porque a gente se emociona, né, com a história do basquete cearense, se emociona porque ela lembrou do nosso codinome. Então é muito bacana, né, essa história do esporte, do basquete dentro do estado do Ceará. São coisas que a gente se apaixona. Pois, te aproveitando, compartilha com a gente um pouco de como é que você veio nos abraçar e está contribuindo para a nossa história aqui no basquete cearense. Foi muito legal. A cidade de Russas nunca mais saiu da minha cabeça e eu não entendo por que foi. Eu fui chamado para palestrar. Eu sou palestrante nacional, sempre sobre esporte, trabalho em equipe, conviver com as adversidades. Você estava até falando que a gente erra muito mais do que acerta, né? E aí o Mandela e agora o Mujica, quando saiu do Senado lá no Uruguai, ele falou assim: o mais bonito é quando a gente cai. Depois eu vou contar como é que eu cheguei aqui no Ceará, mas eu lembrei agora dessa frase do Mandela e que o Mujica repetiu agora. É que quando a gente cai, a forma como a gente se levanta e como a gente recupera e volta a ganhar novamente. E o Mandela falava a mesma coisa. É importante eu ficar preso lá 28, 30 anos, lá, me jogarem na solitária, mas depois eu saí, me levantei e juntei os negros e os brancos, e não vim com rancor, não vim com ódio, eu vim para fazer o povo da África do Sul feliz novamente, e ele ergueu a taça do campeão mundial junto com um capitão branco. O apartheid foi quase que extinto, mas o importante é isso. Então, eu fui chamado para palestrar em Russas. E aí foi uma palestra gostosa demais, a cidade mobilizada num projeto que chamava Projeto na Minha Cidade. E aí eu olhei para o Ceará, falei, eu já tinha feito esporte em todas as regiões do país, já tinha feito basquete no Sul, no Centro-Oeste, no Norte, no Sudeste, e não tinha feito no Nordeste, que era o lugar que eu mais amava, que eu tinha uma história com o Nordeste muito assim, muita literatura alencarina, muitas viagens a Jeri, a Fortaleza, um campeonato que eu ganhei em 95 aqui, que mexeu comigo, aí fui chamado para ser técnico da seleção brasileira em seguida. E aí eu falei assim com o secretário, por que a gente não faz basquete aqui no Ceará? Eu falei, fala com o governador. Eu falei, tá legal, não sei o quê, vou falar com o governador. Aí o governador ficou com o meu telefone, o assistente do governador, que está até internado agora no Monte Clínico, que Deus ajude a ele se recuperar. Eu falei com a mulher dele, parece que ele está se recuperando, mas está entubado ainda. Valdir, melhoras para você. E aí eu estou um dia lá no Rio, me liga o Valdir, você pode vir para o Santos Dumont agora, que o Cid está saindo aqui da Petrobras, da posse da Maria Foster. Você vem, eu estou indo agora voando. Aí liguei para o cara da Sky, que ia dar o patrocínio para a gente, meio a meio. E aí fomos lá e o Cid falou, vamos fazer o basquete, vamos aquela coisa de político, né? Rapidinho ali no saguão. E fizemos um mix entre o governo do Estado e a Sky. E aí, durante 9 meses, fomos fazendo essas esse casamento, né? Essas reuniões. Eu vinha ao Ceará, ia a São Paulo, lá na Combap e tal, e começou que em 2012, isso foi em 2011, em 2012, julho de 2012, nasceu o basquete cearense. E eu vi o esporte do Ceará começar a amar o basquete, a cultura do basquete. Hoje tem uma colheita, eu tenho no meu time 6 ou 8 jogadores, meninos que foram trabalhados na base aqui, que fazem parte da minha equipe adulta hoje. Então, tem uma colheita e tem uma legião de 1.200.000 fãs, porque o Ibope Repucon nos fornece esses dados. E aí eu também vi o futebol crescer, eu vi o triatlo, eu vi várias modalidades, já tinha o vôlei de praia, muito bacana, e isso me enche de orgulho. E é um projeto, eu sou empreendedor do esporte há mais de 20 anos, mas o único projeto que eu amo de verdade, que está aqui no meu coração, assim, com um amor assim que latente mesmo, é o basquete cearense. Então, foi um projeto que
que a gente mexeu. Eu tive que ir a Orlando para fechar negócio com a Globo, que ela tinha parceria com o NBB. Eu tive, mas uma batalha que valeu a pena. E hoje o basquete cearense está aí de pé, já vai para uma década de existência. E o que é mais legal, todos os colégios particulares eles jogam basquete. Todos é o esporte número 1 das escolas particulares. E em algumas escolas estaduais, porque a gente faz um roteiro itinerante, um trabalho social itinerante, e várias delas que tinham até de problemas, né, de escolas públicas, né? E aí esses problemas acabaram por conta da introdução do basquetebol nessas escolas. Então a gente tem histórias muito ricas com a entrada do esporte, principalmente do basquetebol, no estado do Ceará. Então a gente fica muito feliz com isso e a gente sabe que é um perrengue, é uma luta diária fazer esporte, fazer basquete, fazer esporte no Brasil, quanto mais aqui no Ceará. E nesse momento, mais ainda, mas a gente não esmorece, luta muito, e sempre arrumando um parceiro aqui, outro parceiro ali, pessoas que se envolvem, que acreditam na gente, que acreditam na força do esporte. Bial, uma das coisas que o esporte me ensinou é que a gente não é a gente faz parte, né? Então, um time não é sobre um astro não consegue ser só se não tiver alguém do lado, tá apoiando. Então, aqui, como cearense, eu queria agradecer por você fazer parte do nosso time. Como é bom a gente poder jogar junto isso, em saber que, de alguma maneira, que bom que a tua energia bateu com a nossa, porque para a gente isso agrega. Fico muito feliz de você estar podendo nos ajudar. E quando eu falo nos ajudar, eu falo para a nossa população. Você mesmo disse de que nós temos os esportes do vento, do mar, isso a gente já é reconhecido, mas, nossa, que incrível a gente ter mais uma opção de esporte, obviamente começando com a nossa criançada, e isso pode, sim, fazer toda a diferença. Então, quero agradecer muito por você ter participado do nosso bate-papo hoje. Eu que agradeço. Essa interdependência entre todos nós, cada um precisa muito um do outro. Se não tiver ali alguém que esteja cultivando o tomate, o pimentão, para levar ali para a bancada ali do mercado, e não tiver alguém que cisa a roupa para a gente e que tire a água lá, e como é que vai ter a vida que dê a energia para a gente poder estar aqui conversando? É tudo um dependendo do outro, e todos nós formamos uma coisa só, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu agradeço demais essa participação, eu tenho uma admiração enorme por você, por tudo que está em volta de você e da sua família, do seu trabalho. Eu fiquei encantado de poder participar dessa tarde de sábado com vocês aqui. Muito obrigado. Obrigadíssima, gratidão e vamos continuar juntos. Juntos. Beijo. Tchau. Tchau.